Muito bom dia, amáveis amigos e irmãos presentes e os que estão em outras nações, ministros e igrejas. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião e escutar o anúncio de que o compromisso com o banco do terreno onde está sendo construída a grande carpa catedral já foi quitado. É um êxito e o nosso agradecimento a todos vocês presentes e também aos ministros de diferentes nações, diferentes países e suas congregações, suas igrejas que estiveram respaldando este projeto de construção da grande carpa catedral. Tudo foi um milagre. Deus, em nossas mãos, estas propriedades para o serviço a Deus, pelo qual agradecemos e apreciamos e agradecemos a todos os ministros e suas congregações o apoio e respaldo que estiveram dando, e estão dando e continuarão dando à grande carpa catedral em Porto Rico e o projeto de construção e as diferentes propriedades aqui em Cayey, Porto Rico. É realizado um trabalho em benefício para todos. Ou seja, que é um trabalho de equipe o que está sendo realizado, no qual Deus esteve nos abençoando grandemente e continuará nos abençoando. Que Deus abençoe a todos os que estiveram, estão e estarão trabalhando no programa divino correspondente a este tempo final, a todos os que estiveram respaldando este projeto da grande carpa catedral e os prospere grandemente a todos e os abençoe com bênçãos terrenas e celestiais, bênçãos espirituais para todos, para a alma de cada pessoa. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sabemos que a bênção que Deus disse a Abraão passa à descendência de Abraão. Tanto a descendência de Abraão como o povo hebreu, Israel, como a descendência de Abraão, a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque todos os crentes em Cristo são semente de Abraão. Deus disse a Abraão: os que te abençoarem, ou quem te abençoar será bendito, mas quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Os que te abençoarem serão benditos, e os que te amaldiçoarem serão malditos. Aí encontramos como há uma bênção para as pessoas que abençoam Abraão e a descendência de Abraão. Vou dar a citação para que tenham.
capítulo 12 de Gênesis, versículo 1 em diante diz: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Há uma bênção para os que abençoam Abrão e a sua descendência, mas também para os que o amaldiçoam, há uma maldição. Vejam a forma de receber bênção neste aspecto e a forma em que alguns recebem maldição. Agora, vamos ler em Apocalipse capítulo 19, versículos 11 ao 16. E capítulo 19, versículo 19. Capítulo 19, versículo 11. Em diante diz: Vi o céu aberto, e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos... E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido com manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu. Seguiam-no os exércitos que estão no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então viu um anjo em pé no sol, e o qual clamou com grande voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos para a ceia do grande Deus, para comerdes carnes de reis, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos os homens, carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera
os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para esta ocasião é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nestes dias, estivemos falando sobre os 4 títulos de filho do Senhor, do Messias, filho de Deus. Podem sentar, quero ter a bondade. Filho de Deus, herdeiro dos céus e da terra. Sob cada título de filho, há uma herança, algo que é herdado sob esse título de filho do Messias. Filho de Deus, herdeiro dos céus e da terra. Filho de Abraão, herdeiro de toda a terra que Deus prometeu que daria a Abraão por herança. Palestina. Todo o território que Deus mencionou naquele tempo, que é muito mais do que os hebreus têm atualmente. Filho do homem e filho de Davi. Filho de Davi, herdeiro do reino de Davi e trono de Davi, como foi mencionado a Virgem Maria, que ela teria um filho e Deus lhe daria o trono de Davi, seu pai, e reinaria para sempre. E o outro título é Filho do Homem. Sob o título de Filho do Homem, a herança é o planeta Terra, com tudo que tem e tudo o que terá no futuro, e tudo o que tinha no tempo de Adão antes da queda. Para o qual Cristo, o Messias, o ungido, virá no último dia a sua igreja como filho do homem e filho de Davi, e consequentemente o reverendo William Branham diz no livro das 7 eras da igreja, página 14, note
Era tempo para que Deus, o Messias, voltasse para levar sua noiva e então se apresentar, se fazer conhecer a Israel. Assim que vemos Deus vindo novamente para tomar uma relação humana com o homem, como o filho de Davi, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e como noivo da noiva gentia. A segunda vinda de Cristo é como rei e, consequentemente, como filho de Davi. E para se manifestar como filho de Davi, tem que então vir como filho do homem. Em palavras mais claras, na manifestação de filho do homem prometida para o último dia, estará o título, não somente de filho do homem, mas o título também de filho de Davi. E, consequentemente, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para reinar sobre Israel e sobre todas as nações durante 1000 anos e depois por toda a eternidade. Assim é como ele se manifestará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, conforme Apocalipse capítulo 19, e na sua vestimenta e na sua coxa tem um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. E diz que aquele que montava esse cavalo branco, que viu no céu João Apóstolo, aquele que o montava chamava fiel e verdadeiro, e com justiça julga e peleja, assim que vem como juiz também. Está vestido. Versículo 13. Estava vestido com uma roupa salpicada de sangue e o seu nome é o Verbo de Deus. Depois, o versículo 16 diz: e na sua vestimenta e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E diz que seu nome, o versículo 13, que esse nome, somente ele o conhecia. Tem escrito um nome, e tinha um nome escrito que ninguém conhecia a não ser ele mesmo. Esse é o nome novo do qual fala Cristo em Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Onde diz: a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e de onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e meu nome novo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Vejam, é o Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo, quem está dizendo que ele tem um nome novo e que ele vai escrever sobre o vencedor. Assim como a primeira vinda de Cristo teve um nome, o nome de Deus para a redenção, o nome humano de Deus para a redenção, a segunda vinda de Cristo terá um nome. O nome de Deus. O nome da cidade do nosso Deus. O nome novo do Senhor. Disso é que fala o reverendo William Branham no livro dos selos, página 131, onde diz: E agora, Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus, o Redentor, porque ele foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu. Então recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Notem no mistério. Notem no mistério. Ele vem cavalgando. Tem que haver algo para mudar esta igreja. Vocês sabem isso. Tem que vir algo. Agora notem, ninguém entendia esse nome a não ser ele mesmo. Tem que vir algo, e o que tem que vir? O cavaleiro do cavalo branco, com um nome novo, que ninguém entende, escrito na sua vestimenta e na sua coxa. Isso é a vinda do Senhor antes do milênio. Vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com o nome da cidade do nosso Deus, o nome eterno de Deus e nome novo do Senhor. E há pessoas que não sabem e esperam as coisas de certa forma, mas é preciso esperar as coisas de Deus e, sobretudo, a vinda do Senhor à sua igreja da maneira que está prometida na palavra de Deus. Vejam, o reverendo William Branham também na página 134 do livro dos selos diz: E notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chegue a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí temos uma promessa muito grande. Desde o dia de Pentecoste em diante, até o nosso tempo, Cristo esteve no meio da sua igreja em Espírito Santo. Pois ele disse: Eu estarei
convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, versículo 20. E São Mateus capítulo 18, versículo 20 diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei ali. Ou seja, que estará com os crentes nele, onde estiverem reunidos. E como estará? Em Espírito Santo. E agora? O que foi? A primeira vinda do Senhor? O Espírito Santo encarnado em um véu de carne chamado Jesus. Por isso, encontramos que ele disse em São Lucas capítulo 4, o Espírito Santo está sobre mim, porque me ungiu. E começou a explicar para o que tinha sido ungido. A segunda vinda de Cristo, a vinda de Cristo à sua igreja, conforme as palavras aqui do reverendo William Branham, é a vinda do Senhor manifestado no meio da sua igreja para nos dar a fé, para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A vinda do Senhor à sua igreja é o maior mistério de todos os mistérios, porque está prometida que será como ladrão na noite, ou seja, que será em segredo para sua igreja. O reverendo William Branham, falando da vinda do Senhor para a sua igreja, disse: e recordem que esse é o mistério do sétimo selo de Apocalipse capítulo 8, versículo 1, o qual, quando foi aberto no céu esse selo, sétimo, ocasionou silêncio como por meia hora. É o mistério do qual Cristo disse que nem o dia nem a hora ninguém sabia, nem mesmo os anjos. E até disse, nem o Filho sabe. Mas, depois de ressuscitado, Cristo já soube esse mistério. Agora, na página 14 da mensagem, Cristo, o mistério de Deus, Cristo, o mistério de Deus revelado, pregado pelo reverendo William Branham em 28 de julho de 1963, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, na América do Norte, diz: este mistério tão grande é algo muito secreto, algo que ele manteve como segredo. Ninguém sabia nada. Nem os anjos sabiam disto. Ele não os revelou. Por isso foi que, sob o sétimo mistério, quando foi aberto o sétimo selo, houve silêncio. Ou seja, silêncio como por meia hora. Quando Jesus esteve sobre a terra, lhe perguntaram quando ia voltar. Ele lhes respondeu: nem o Filho sabe quando isso acontecerá.
Então Deus tem tudo isto em si e é um segredo. Por isso houve silêncio no céu por quase meia hora. E os trovões trovejaram, e a João foi proibido escrevê-lo. E a João foi proibido escrevê-lo, a vinda do Senhor. Essa é uma coisa que ainda ele não revelou. Como virá e quando virá. E está bem que não o dê a conhecer. Como virá e quando virá. Esse é o maior mistério de toda a Bíblia, o mistério da segunda vinda de Cristo, a vinda de Cristo à sua igreja. Vem em segredo como ladrão à noite e diz: eis que cedo vem o meu galardão comigo para recompensar a cada um segundo a sua obra. O mundo não verá, não entenderá, não compreenderá o mistério da vinda do Senhor à sua igreja. Somente sua igreja noiva obterá essa revelação por meio da voz de Cristo, anjo forte, vindo à sua igreja. E trovejando, clamando como quando um leão ruge e 7 trovões emitindo suas vozes. Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 11. Veja o que diz o reverendo William Branham aqui, página 128, pela metade desta página. No livro dos selos diz: agora os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como se preparar para obter essa grande fé de translação, essa fé de rapto. Os trovões. E os trovões são a voz de Cristo, o anjo forte, o anjo do pacto. Por isso vem com um arco-íris ao redor da sua cabeça, o qual é o pacto. E ele vem à sua igreja em Apocalipse capítulo 10. E na página 57 nos falando deste anjo forte que é Cristo, diz: e vi outro anjo forte descer do céu vestido de uma nuvem, e o arco-íris sobre sua cabeça. Agora, se você notar bem, notará que essa pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento ele foi chamado anjo do pacto. E ele agora vem diretamente para os judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Bem, agora, continuando. E seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Recordam o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem
por sua igreja. O anjo forte, o mensageiro a Israel, o anjo do pacto que deu a lei a Moisés para o povo lá no Monte Sinai, o qual depois se faz carne e habita no meio do povo hebreu em um corpo de carne chamado Jesus, e depois da sua morte e ressurreição e ascensão ao céu, desce em forma de coluna de fogo, onde estavam reunidos 120 crentes em Cristo no aposento alto, e enche do Espírito Santo essas pessoas. Línguas como de fogo, línguas de fogo pousaram sobre cada crente. E esteve o anjo do pacto no meio da sua igreja todo o tempo. E milhões de seres humanos estiveram entrando ao novo pacto com o anjo do pacto, que esteve chamando e juntando os seus escolhidos, todos os que estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Este anjo forte que desce do céu, com o livrinho aberto em sua mão, é Cristo, o anjo do pacto, o qual, na última ceia com seus discípulos, disse, partindo o pão e dando aos seus discípulos, depois de dar graças, comei dele todos, porque isso é o meu corpo. E tomando o cálice de vinho e dando aos seus discípulos, depois de dar graça ao Pai, disse, tomai dele todos, porque este é meu sangue do novo pacto, que por muitos é derramado para a remissão dos pecados. Ou seja, que está mostrando que o seu sangue, é o sangue do novo pacto, pelo qual Deus não vai aceitar, requerer ou aceitar sangue de animaizinhos. Já haverá um sangue perfeito de um sacrifício perfeito que Jesus Cristo fará na cruz do Calvário para a remissão dos pecados de todos os filhos e filhas de Deus. E agora, o cristianismo esteve esperando, desde o dia de Pentecoste, a segunda vinda de Cristo. E os judeus não creram, nem receberam a primeira vinda de Cristo. Mas a segunda vinda de Cristo, sim, a receberão. São Mateus, capítulo 23, versículo 37 ao 39 diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas aos profetas e apedreja os que te são, e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Agora a vossa casa ficará deserta. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito aquele que vem, em nome do Senhor. No capítulo 21 de São Mateus, já tinha tido sua entrada triunfal
onde crianças e seguidores de Jesus, seus discípulos e demais pessoas cantavam: Hosana ao que vem, no nome do Senhor, bendito Rei que vem. Mas o povo, como nação, e seus líderes religiosos o rejeitaram. Mas, no último dia, ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para reclamar seu trono e seu reino, ao qual ele é o herdeiro, como filho de Davi, o qual é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E os judeus o verão, o reconhecerão. Mas chegará o momento, e 144.000 eleitos escolhidos, 12.000 de cada tribo, o receberão. Ainda isso está por acontecer. Mas primeiro, temos que ver que o reverendo William Branham diz que ele vem pela sua igreja. Vem pela sua igreja primeiro e depois se revelará aos judeus. Quando os judeus virem o Senhor vindo pela sua igreja, eles dirão: este é quem nós estamos esperando. Porque o verão, nessa etapa, da terceira etapa, na manifestação plena de Deus no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, onde sua igreja estará recebendo a fé para serem transformados e raptados, levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Estará recebendo essa fé à medida que vai escutando a voz de Cristo, anjo forte que desce do céu, clamando, como quando ruge um leão, e 7 trovões emitindo suas vozes. A mensagem contida nos 7 trovões será a mensagem que dará a fé para serem transformados e raptados os crentes em Cristo que estarão vivendo no tempo final. E o que conterá a voz dos 7 trovões? Conterá a revelação da segunda vinda de Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como Filho do homem e Filho de Davi, em sua obra de reclamação. Para esse tempo já concluirá a obra de redenção, a obra de intercessão no céu, e ele se manifestará em toda a sua plenitude no meio da sua igreja. E o que vimos temporalmente manifestado no reverendo William Branham será manifestado em toda sua plenitude. A palavra criadora de Deus sendo falada no último dia. E pela palavra, as coisas acontecendo. O Rei dos Reis
e Senhor dos senhores. Esse é quem vem em Apocalipse, capítulo 19. Mas a besta e a imagem da besta vão se levantar contra o Cordeiro, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que terá mudado de cordeiro a leão. E aí haverá um enfrentamento conforme Apocalipse capítulo 17 e capítulo 19. Pois no capítulo 17, de Apocalipse, no capítulo 19, lemos: capítulo 19, versículo 19 diz: E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e o seu exército. Quem monta o cavalo branco de Apocalipse 19 é o Messias, Cristo vindo. E os que vêm com ele são os crentes em Cristo que morreram em eras passadas, vindo na ressurreição com corpos glorificados. E os que estiverem vivos sendo transformados. No capítulo 17 também, nos fala de tudo isso que vai acontecer neste tempo final, nessa etapa tão importante pela qual a Igreja do Senhor Jesus Cristo estará passando. Capítulo 17, versículo 14 diz: guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Esses são os crentes em Cristo do nosso tempo e os das eras passadas que ressuscitarão em corpos glorificados. E os que estivermos vivos seremos transformados e então estaremos glorificados como Jesus Cristo. E quando já estivermos todos glorificados, as atividades serão de jovens. Todos jovens representando de 18 a 21 anos de idade. E isso será por um período de tempo de 40 dias, como quando Cristo ressuscitou e esteve 40 dias com os seus discípulos, aparecendo-lhes e também ensinando as Escrituras e também realizando milagres. Ou seja, que ele continuou e continuou na sua igreja a obra que ele começou 2000 anos atrás. E continua em Espírito Santo manifestando-se
em sua igreja, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o anjo do pacto. Ele é a imagem do Deus vivente. Ele é o Verbo que estava com Deus e era Deus. E o Verbo voltará a se fazer carne, a se encarnar no último dia. Isso é o que diz o reverendo William Branham. Na página 256 do Livro dos Selos diz, na metade da página diz, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, Ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. E isso será Cristo como filho de Davi, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E isso será a manifestação do Filho do Homem no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, para nos dar a fé, para sermos transformados e levados com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Estava dando uma olhada em uma mensagem que estive, uma conferência que estive ditando faz uns quantos anos, no ano 1980, intitulada O Dia do Filho do Homem. E estava dando uma olhada e continuarei vendo para ver tudo o que foi falado nesse tempo sobre o dia do Filho do Homem. Desde esse tempo, desde a década de 70, estivemos falando deste tema, ou até desde a década de 60. Mas, mais abundantemente, desde a década de 70 até nosso tempo, e continuaremos falando desse tema até que recebamos a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Deus vai nos permitir entender. Vai nos abrir as Escrituras e também o coração e o entendimento para entender e crer e obter assim a fé, para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Tudo isto vai se tornar uma realidade no cumprimento da visão que o reverendo William Branham teve de uma grande carpa catedral, onde diz que a terceira etapa ali esteve se manifestando e que isso seria
A terceira etapa, o que estaria acontecendo ali? Assim que há uma bênção muito grande para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Há uma bênção muito grande para os crentes em Cristo, nosso Salvador. E depois passará a bênção para o povo hebreu. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o Filho do Homem e Filho de Davi. O Messias, como Filho de Davi e Filho do Homem. Esse é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Com vocês, o Reverendo José Benjamin Pérez, aqui em Porto Rico, e em cada nação, o ministro correspondente. Continuem passando todos uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador.